Escuta-se bem? Sim? Ok. Estes dias atrás, a pensar no que é que, não é? E a pedir a Deus ajuda e pudesse trazer uma palavra ao meu coração. E como nós cantávamos, não é? E também um versículo que pôs no coração de alguns de nós, não é? Que vem em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Não faz falta que procurem, porque se Deus permite, depois podemos, mais para a frente, no desenrolar do que eu quero tentar transmitir, se Deus permite, chegaremos lá, a pensar nisso, não é? A pensar nesses versículos. E pensava, não é? Pensava e ao conheceres as Escrituras, ao leres a Bíblia, vês, não é? E conheces, não é? Muitos ou algumas pessoas, não é? Que vem mencionado na Bíblia, que passaram pelas mesmas situações que nós passamos hoje, naquele tempo, há muitos anos atrás, mas que de alguma maneira serve de exemplo para mim e poderá ser de exemplo para vocês ou para alguns, não é? E por isso também aquele versículo que ali temos e que fizemos nos separadores foi o que pôs no nosso coração precisamente por isso, não é? Tem a ver com uma oração, tem a ver com um alegrar, não é? Chegar algo ao coração de alegria que venha da parte de Deus, não é? Sabemos, por isso eu dizia desde um princípio, as mesmas situações que algumas das pessoas que vem mencionada na Bíblia passaram, umas melhores, outras nem tão boas, mas serviu, não é? Serviu e serve para mim e serve para aquele coração que quer aprender com Jesus, não é? Quer aprender com Cristo. E uma das coisas que a Bíblia menciona e fala em muitos sítios, e escreve muitas vezes essa palavra, tem a ver com a oração, não é? Tem a ver com a oração. Desde que te comprometes, que eu me comprometi, é algo que não pode deixar de existir na minha vida, não é? É algo que não pode deixar, tem que ser uma prática diária, não é? Tem que ser uma prática diária na minha vida de oração. Não é? E era uma prática, não é? Era uma prática, ou era algo que o apóstolo Paulo aconselhava e também praticava, não é? Também praticava. E eu queria que fôssemos aqui a primeira de Timóteo, vamos ler 2 versículos, porque se assim se pode pôr um tema naquilo que eu quero tentar transmitir, apoiando os versículos que vamos ler, é do compromisso, não é? Um compromisso que eu fiz com Cristo. Sabemos que pode haver muitos compromissos e sabemos que existem muitos compromissos, não é? Mas o compromisso que nós fazemos com o nosso Pai, esse é o que tem que estar por em cima de todos os outros, porque se não somos comprometidos com o nosso Pai, se não somos comprometidos com Cristo, há aí compromissos que nós podemos fazer que podem ficarem pelo meio, não é? Nós nos podemos comprometer com muitas coisas, não é? E a sociedade, e hoje em dia nós sabemos, não é? Podemos nos comprometer em comprar um carro, pagamos uma prestação, não é? Pedimos um empréstimo ao banco, o banco cede-nos o dinheiro, a gente vai pagando, mas sabemos que, e eu por experiência própria posso dizer, não é? Posso dizer que chegou ao meio, não o paguei e rompeu-se o compromisso, não é? Rompeu-se o compromisso. Mas com Cristo, há um compromisso que nós fazemos e que não tem por que se romper, porque temos todo o manual, todas as instruções, como diz em folhetos, caminhões, como nós dizemos muitas das vezes pela nossa boca, que a guia é a nossa Bíblia, a Bíblia é a nossa guia, perdão, a guia é a nossa guia, não é? Ou seja, temos um manual, mas para haver esse compromisso, há aí condições que o coração tem que se propor e tem que fazer, não é? E tem que estar no coração. E através dessa oração, através dessa busca diária, constante ao Senhor, vai ser de onde há um alicerce certo
não é? Há aí algo que é forte que nós podemos fazer. E há aí condições, não é? E o apóstolo Paulo, principalmente nas cartas a Timóteo, aconselhava muito a Timóteo, não é? Aconselhava muito a Timóteo a deixar de fazer e a fazer, não é? Porque o compromisso que eu fiz com o Senhor, ou que nós fazemos com o Senhor, não foi só deixarmos aquele problema que tínhamos, ou aquele problema que temos, mas há que fazer alguma coisa, não é? E o apóstolo Paulo aconselha, podemos ver aqui em 1 Timóteo no capítulo 6, são 2 versículos, e depois vamos à segunda também. Isto é algo que é um conselho para mim, não é? É um conselho para aquele coração que quer viver com esse compromisso firme, não é? Que é disso que se trata, porque o cristão, quando faz um compromisso, a sua meta é poder, aliás, o seu objetivo, não é? Ou o seu reto é poder chegar à meta, como o apóstolo Paulo, e se Deus permite, poderemos lá chegar. Mas é a vinda de Cristo a nós, não é? É a vinda de Cristo a nós. E na carta aos Tessalonicenses fala muito sobre isso, não é? Tem muitos tópicos, não vamos estar com muitos pormenores, mas tem muitos tópicos que nos podem ajudar a entender isso, não é? E não deixaram de passar situações, não deixaram de passar provações, não deixaram de desanimar, mas tinham essa confiança e essa firmeza. E eu digo, e vi aqui em Timóteo, porquê? Porque foi alguém que também acompanhou Paulo quando se fundou a igreja de Tessalónica, não é? A primeira carta, e quando Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, e foi quando eles estavam juntos, não é? Numa das viagens que fizeram, e se Deus permite vamos passar e vamos ver. Por isso eu dizia, os mesmos sofrimentos, as mesmas situações que o apóstolo Paulo, se assim podemos dizer, hoje em dia é o diário. De uma maneira ou de outra, na nossa vida, sabemos, não é? Sabemos que quando nos tornamos cristãos, quando aceitamos o Senhor, quando nos arrependemos, quando nos batizamos, logo a seguir o que é que vem? Provas, tentações, situações, mas permanecermos firmes. Esse compromisso é um compromisso que nos leva a estar firme nele, não é? Leva-nos a estar firme nele. E aqui no versículo 11 do capítulo 6 de primeira carta a Timóteo, são conselhos, não é? São conselhos que o apóstolo Paulo dá a Timóteo por a sua juventude, pela sua situação, não é? Mas são úteis para mim e são úteis para ti, não é? Que diz assim: tu, porém, no versículo 11, no capítulo 6 da primeira carta a Timóteo, estão-me a entender, eu sei que há aí pessoas que são estrangeiras, não é? Que não percebem bem o português, mas pedir um bocadinho de ajuda ou dizer que eu falo mais devagar, que eu acho que não falo muito depressa, mas é o que cada um pensa, não é? E diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Ou seja, se lermos mais atrás, fala de muitas coisas que não eram boas. Tão pouco vamos estar a tocar, porque sabemos, não é? O coração sabe onde é que está, não é? Ou como é que está. Mas o apóstolo Paulo aconselhava, não é? Aconselhava a Timóteo e diz: tu, porém, ó homem de Deus, alguém que era de Deus, alguém que estava comprometido, alguém como nós, se calhar nem todos, mas o conselho também é esse mesmo, e podemos ver mais à frente também que o apóstolo Paulo fez esse compromisso, não é? Fez esse compromisso. E diz: foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorte perante Deus que todas as coisas vivifica, e as de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Por isso eu me estava a apoiar o cristão quando faz esse compromisso, independentemente do caminho, independentemente da trajetória que vai passar, uns de uma maneira, outros de outra, mas sabemos que o inimigo
vai querer sempre afastar-nos. Seja em que situação seja em que ponto do coração seja, na nossa debilidade, na nossa fraqueza, ele vai sempre, não é? E o apóstolo Paulo aconselhava e aconselha-nos a nós, através da Bíblia, não é? De fugir de certas e determinadas coisas, não é? Mas também fazer outras, seguir outras. Ou seja, essa trajetória que ia por aqui teve que ser ao contrário. O que eu fazia, tenho que deixar de fazer e começar a fazer outras. Não é? E são aquelas que agradam a Deus. Por isso também este versículo que nós temos para o encontro, ou que pensamos nele e que Deus pôs no nosso coração, tem precisamente a ver com isso, estar também dentro da vontade de Deus, mesmo em situações complicadas. Mesmo em situações complicadas, dar graças a Deus, alegrar. É difícil, é uma fasquia se calhar um pouco alta, mas é possível. É possível. Muitos que aqui estamos podemos justificar se calhar isso mesmo. Não é? É possível. Diz que para Deus não há nada impossível. Não é? Eu digo isto e repito muitas vezes, os impossíveis fazemos nós, faz o homem. O homem é que faz um impossível muito grande. Não é? Mas diz que para Deus não há nada impossível. E vamos aqui um bocadinho mais à frente, que diz outro versículo que é muito paralelo com este, muito parecido, mas que também ajuda a entender. Diz: vós também, no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, no versículo 22, e há aí um louvor que nós também temos estado a cantar, se Deus permite também iremos cantar, e que tem um bocadinho a ver com isto também, não é? Também é um louvor que é bonito e eu creio que é bom para nós aprendermos e dedicarmos esse tempo, não é, ao Senhor. E diz: foge também dos desejos da juventude, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que coração puro invocam ao Senhor. Ou seja, continua a dizer, não é? Foge também. E aqui está dentro de um contexto de um obreiro aprovado, de alguém que é aprovado pelo Senhor e que espera a sua vinda, não é? No trajeto, no percurso, espera a sua vinda, não é? Daqueles que invocam o nome do Senhor, não é? Aqueles que seguem a justiça, a piedade, a fé, o amor, ou seja, aqueles que querem fazer o bem, não é? Também nos diz em Gálatas 6:10, creio eu, não é? Fazer bem a todos, principalmente àqueles da fé, não é? Ou seja, esse é o coração daqueles que invocam ao Senhor. É o coração daqueles que procuram seguir o amor, a fé, que às vezes poderá ser mais complicado ou menos complicado, mas é possível e é o melhor, não é? É o melhor. É o melhor. Tantas vezes damos testemunho disso, não é? Tantas vezes damos testemunho disso. Se perguntarmos uma vida velha que vivíamos, os sofrimentos que tínhamos, ou mesmo, já sem esses problemas que tínhamos anteriormente, outras situações que acontecem, e de um momento para o outro as coisas mudam, não é? As coisas mudam na nossa vida, mas há que fazer algo, não é? Há que fazer algo. Vamos aqui para nos apoiar em Marcos 10, lemos aqui 2 versículos e seguimos assim mais à frente. Marcos 10, que vem dentro do contexto do jovem rico, mas só queria ler aqui 3 versículos que vêm a partir do versículo 29. Diz, respondeu Jesus: temos todos? Diz, respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna, não é? Ou seja, há uma condição, e a Bíblia também nos diz e também nos alerta, e não mete fora essas perseguições, não mete fora os problemas que vamos encontrar pelo caminho, os tropeços que podemos vir a ter, não é? Os tropeços que podemos vir a ter. E neste versículo diz-nos, não é? Diz-nos, no 30, que não receba 100 vezes tanto. Ou seja, não há ninguém que deixe
não é? Isto, uma lista que lemos e que nesta vida mesmo receba 100 vezes mais daquilo que entregamos nas mãos do Senhor, naquilo que entregamos nas mãos do Senhor. E às vezes é difícil o nosso coração entregar totalmente, não é? Entregar totalmente. E também nos alerta, não é? Que no meio desse trajeto vamos passar por essas perseguições, não é? Mas vamos receber a vida eterna. E diz que muitos primeiros, podemos ler este versículo, também diz que muitos primeiros, porém serão derradeiros, e os derradeiros os primeiros, não é? Mais à frente, um bocadinho aqui no capítulo 12, há aqui a oferta da viúva pobre, não é? E escutamos isto muitas vezes ao diário de onde vivemos, não é? Mas é importante, não é? É importante, porque, ok, temos que fugir de umas coisas, mas temos que fazer outras, não é? E quando o nosso coração foge, entrega ao Senhor, não é? Põe nas mãos, tem uma confiança total no Senhor, não nos vai preocupar outras coisas, não nos vai preocupar outras coisas. O que é que vai ser amanhã? O que é que vai acontecer amanhã? O que é que vai ser disto? O que é que vai... Não, tem total confiança no Senhor. E diz-nos no versículo 41, no capítulo 12 de Marcos, diz: estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias, não é? Fala de umas pessoas ricas que depositavam grandes quantias, não diz ao certo, mas diz que são grandes quantias, não é? E diz que vindo, porém, uma viúva pobre, alguém que era pobre, alguém que tinha pouco sustento, não é? Diz que lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante, não é? Ou seja, podemos pensar, não, mas é que os ricos fizeram melhor porque deram mais, porque entregaram mais, porque participaram mais. E não é isso. E não é isso. E na Bíblia, e aqui nestes versículos, nos diz bem claro, não é? Que esta viúva pobre, fala numa senhora, numa viúva que era pobre, ou que é pobre, não é? Que diz que lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Chamando os discípulos, no 43, chamando os discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes, não é? Porquê? Não é? Porque ela entregou aquilo que tinha. Ela entregou aquilo que tinha. Foi 100% do que tinha, ela entregou. Foi com essa atitude, não é? E é com essa atitude que o meu coração tem que estar. É essa atitude que o coração do cristão tem que estar. Tem que estar com essa confiança, porque temos a certeza que vamos receber 100 vezes mais, não é? Vamos receber 100 vezes mais aqui, onde vivemos, na terra. E depois, a vida eterna. Mas essa é a atitude, não é? Essa é a atitude que podemos ter. Essa oferta, não é? Essa oferta é o resultado, ou é o fruto da gratidão a Deus. É o resultado, é o fruto da gratidão que o coração tem perante Deus. Por aquilo que Deus já fez em nós, que Deus já fez no coração, é uma das respostas, ou é o fruto que acontece quando nós fazemos isso, não é? Um coração generoso, um coração que só se preocupa em agradar a Deus, não é? Que só se preocupa em agradar a Deus. E o apóstolo Paulo, como falávamos, podemos ir aqui a Atos 9, e mais ou menos eu creio que conhecemos em Atos 9, Hechos 9, Hechos 9, já começou. Então vamos fazer uma coisa. Falamos em castelhano ou falamos em português? Vale, hoje falamos em português e amanhã falamos em castelhano. Vale, é justo. Já vamos ter todos a oportunidade, não é? Bom, se fosse preciso, davam um jeito, como a gente diz aqui em Portugal, mas não pode ser.
Mas se não entenderem, não há problema. Perguntar a quem está ao lado se estão em vossas casas, vale? Bueno. E como eu dizia, e aqui em Atos 9, não é? Em Atos 9, o apóstolo Paulo era alguém, não é? Até este momento era alguém que não fazia as coisas bem, não é? Era zeloso demais pela religião, pela forma de estar, não é? E que perseguia os cristãos, que maltratava, não é? Mas teve que chegar a um ponto da sua vida que teve que mudar, não é? Assim Deus o quis, e de alguma maneira ele se arrependeu e conheceu ao Senhor, não é? Veio essa luz ao Senhor. E vamos ler aqui a partir do versículo 1, que diz assim no capítulo 9, diz: Saulo, mantendo ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse algumas daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os levassem presos a Jerusalém, não é? Vemos bem o que é que tinha em mente o apóstolo Paulo, o que é que ele queria fazer, não é? Foi pedir cartas para poder prender, no seu trajeto, e vemos como é que Deus muda as situações, não é? Vemos como é que Deus faz a obra, ou como é que estava a fazer a obra na vida de Paulo, assim como nós vemos como faz muitas das vezes a obra nos nossos corações, não é? Tantos pensamentos, tantas coisas que pensamos e queremos fazer, e depois o Senhor vem e muda tudo, não é? E muda tudo e faz como Ele quer, não é? Se estamos dentro da sua vontade, aceitamos-o, não é? E diz que no versículo 3, diz: aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu, não é? E ele, na sua viagem, diz que lhe cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, porque me persegues, não é? Ou seja, Jesus já lhe estava a perguntar: porque é que me persegues, não é? E Jesus muitas das vezes pergunta-nos e nós não sabemos responder. Mas o apóstolo Paulo responde desta forma, no versículo 5 diz: e ele disse: quem és, Senhor? Não é? Sabia que era alguém, Senhor. Quando tratamos alguém, pelo menos aqui dentro da nossa cultura em Portugal, quando tratamos alguém por Senhor, é porque temos um certo respeito, não é? Não é, pronto, tratar por tu ou você que vai tirar o respeito, não é? Mas quando se trata de um Senhor, não utilizamos para, pronto, o nosso dia-a-dia com as pessoas que vivemos, normalmente, não é? E não deixamos de respeitar. E ele respondeu desta forma: quem és, Senhor? Não é? Quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu fazes mal, a quem tu persegues. A quem tu persegues. Agora levanta-te, no versículo 6, agora levanta, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Não é? Agora levanta-te, lá na cidade será dito o que é que há de fazer. E no versículo 7 diz: os homens que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe ao Senhor: é uma visão. E ele respondeu-lhe: eis aqui, Senhor. Não é? Mas resulta que o plano que ele tinha, como tantas, e depois podemos, e alguns de nós temos conhecimento disso, não é? Como algumas viagens que o apóstolo Paulo fez e procurou a direção do Senhor. Queria ir por um lado e o Espírito dizia que não, tens que ir por aqui, não é? Tens que ir por este lado. E não deixou de ter perseguições, não é? Não deixou de ter perseguições. E aqui mais à frente no versículo 15, disse-lhe: porém o Senhor vai, é para mim um vaso escolhido, não é? Mas podemos ler o versículo 11, antes de passarmos ao 15, o 11 e o 12, diz assim: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha-lhe sobre ele a mão para que tornasse a ver. E aqui mais abaixo no versículo 15 diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai
este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e ele mostrarei quando devo sofrer pelo meu nome. Não é? Esse homem, não é? Esse homem que maltratava, que perseguia, que prendia, não é? Gente que era boa, diz que foi ele que foi escolhido. Foi ele que foi escolhido para anunciar as boas novas. Foi ele que foi escolhido para anunciar as boas novas. Mas teve que passar, não é? Teve que passar por esse arrependimento. Teve que passar por este caminho. Por isso, mais à frente, pôde escrever tantas cartas, pôde aconselhar tanta gente, pôde exortar tantas igrejas, pôde ser testemunho para muitas pessoas, não é? Pôde ser testemunho para muitas pessoas. No versículo 19 diz-nos assim: depois de ter... podemos ler o versículo 18, diz assim: imediatamente lhe caíram dos olhos umas camas e voltou a ver, levantou-se e foi batizado. Não é? Isto foi o que aconteceu com ele. Isso foi o que aconteceu com ele e é o que tem que acontecer com aquela pessoa que quer ser cristã. Não é? É um processo que não podemos fugir. O coração não pode fugir do arrependimento. Não pode fugir do arrependimento. E aí há um comprometimento com Deus. Aí nos comprometemos com Deus e começa um trajeto novo, uma vida nova. Que é isso que é anunciado. Ou que, de alguma maneira, os cristãos, de uma forma ou de outra, querem anunciar. E querem demonstrar que realmente há uma vida nova e há um Deus Todo-Poderoso. Há um Deus Todo-Poderoso que muda a situação, que muda. Independentemente de passarmos por as tais perseguições, as tais provações, mas há um Deus que muda, um Deus que é bom, como cantávamos, não é? Um Deus que não tem limites. Se diz que o seu amor não tem limites, não é? Não tem limites. E diz no versículo 19: depois de ter comido, sentiu-se recuperado, esteve Saulo alguns dias com discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. Não é? Uma mudança do dia para a noite, como costumamos dizer. Uma mudança, naquele momento, de uma situação passou a outra. De anunciar que Jesus realmente era verdadeiro, que era real, que era Ele que mudava os corações, ou que é Ele que muda os corações, não é? Que muda os corações. Vamos ler um versículo que vem aqui em João 13. João 13, no versículo 34, não é? Boa tarde aos que só puderam chegar agora. Sejam bem-vindos. E diz, não é? Como falávamos desse amor que não tem limites, não é? Porque nos é dado um manual, não é? Nos é dado uma guia, nos é dado todo o ensinamento. E diz que novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros, não é? Isto é uma das condições, não é? E esse amor, esse compromisso que um dia fizemos, ou que hoje algum pode fazer aqui, não é? É precisamente isso. É levar esse amor, é levar essa palavra àqueles corações que estão perdidos, àqueles corações que não conhecem. Não é? Essa é a mudança que tem que existir. Não é? É a mudança que tem que existir. Podemos ler aqui em Atos 16, que também é algo que nós também conhecemos, e ao diário, mas eu queria ler no capítulo 16, porque aqui entra Paulo, como eu dizia há pouco, não é? No capítulo 16, no versículo entre o 7 e o 9, diz-nos: quando chegaram a Mísia, tentaram ir
Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Não é? Isso que dizíamos há pouco. Muitas das vezes procuramos fazer algo ou temos algo em mente, no coração para poder fazer ou para querer fazer, mas diz que o Espírito do Senhor muda, não é? A nossa trajetória. Muda aquilo que queríamos ou que tínhamos no coração ou em mente para fazer, e sempre tem um melhor. E às vezes é difícil aceitá-lo, mas sempre tem um melhor. E vamos ver que através desta situação, e neste capítulo, fala de muitas coisas ricas para nós. E há aí 3 pessoas que puderam mudar a situação e conhecer verdadeiramente o Senhor através do testemunho de Paulo, de Silas e de Timóteo. Não é? E diz que, tendo passado pela Mísia, desceram a Troado. No versículo 9, Paulo teve de noite uma visão que apareceu um homem da Macedónia que lhe pedia: passa a Macedónia e ajuda-nos. Não é? Ou seja, queriam ir numa trajetória e diz que o Espírito do Senhor os levou. E diz que ele recebeu, não é? Diz que numa noite, durante a noite, teve uma visão que lhe apareceu um homem a pedir-lhe ajuda. Alguém lhe a pedir ajuda. E resulta por fazerem o bem, não é? Se lermos um pouco mais abaixo no versículo 12, entre o 12 e o 23, podemos ler, diz assim: no dia de sábado saímos da cidade, dali para Filipos, a cidade mais importante dessa região da Macedónia e colónia romana. Permanecemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos falámos às mulheres que ali se reuniram. Não é? Cá está a oração. Procuraram, quando tomaram a trajetória, procuraram essa oração. Não deixaram, não descuidaram. Não é? Por isso eu também dizia de um princípio, a oração tem que estar presente em nós. Tem que estar presente no cristão. Tem que estar presente. Tem que estar presente. É mesmo do mais importante que tem que haver em nós. Não é? Diz que procuraram um lugar de oração e, assentando-nos, nos falámos às mulheres que ali se reuniram. Certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Não é? Ou seja, através do que Paulo falava, depois de ter procurado essa oração, diz que esta mulher que estava atenta, não é? Que era uma vendedora, não é? Aquilo que Paulo dizia, e diz que depois, no versículo 15, depois que foi batizada, ela e a sua casa convidou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos convenceu a isso. Não é? Ou seja, através das palavras, através do testemunho, através do apóstolo Paulo ter deixado de ser quem era e agir e fazer, houve outras pessoas, assim como nós, não é? Praticamente todos nós, ou alguém, pelo seu testemunho, aqueles que já somos cristãos, ou houve alguém, pelo seu testemunho, pela sua palavra, por aquilo que era ou que é, nos faz ou nos ajuda a chegar a Cristo, nos ajuda a conhecer a verdade, não é? Nos ajuda a conhecer a verdade. E diz que no versículo 16, indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem, outra vez, ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Não é? Já ia haver problemas aqui, já ia tirar o sustento desses senhores, não é? Porque essa jovem sustentava esses senhores que a tinham controlada debaixo do seu poder. Diz que ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ou seja, ela estava a reconhecer e saber quem eram esses homens que lhe estavam a anunciar a salvação. Através do testemunho, através destas perseguições que o apóstolo Paulo passou, e tantos outros, volto a dizer, há pessoas que são ajudadas, podem conhecer ao Senhor, não é? Podem conhecer ao Senhor. E isso fez, no versículo 18, isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno que saias dela, e na mesma hora saiu. Não é? Ou seja, houve uma mudança
também nesta jovem. Houve uma mudança nesta jovem. Esse espírito que ela tinha, diz que no mesmo momento, na mesma hora, diz que saiu e vendo, no versículo 19, vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença das autoridades. Não é? Ou seja, alguém que fazia mal passou a fazer bem, e por fazer o bem diz que foi preso. Não é? Diz que foi preso. Passou situações. Não é? Tantas e tantas vezes. É um testemunho que podemos muitos de nós dizê-lo, não é? E podemos nós afirmá-lo. Eu antes fazia estas coisas más, comecei a fazer coisas boas, e agora por fazer coisas boas, às vezes sou maltratado, às vezes sou apedrejado, não é? Mas queremos fazer o bem, não é? E diz que, apressando-se, no versículo 20, apressando-se as autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Havendo dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Não é? E conhecemos o que é que aconteceu mais abaixo. Não é? Paulo e Silas, presos, diz que à meia-noite que estavam a cantar e a orar. À meia-noite estavam a cantar e a orar. Vem outra vez a palavra oração. Vem outra vez a palavra oração. Algo que não pode deixar de estar em nós. Que tem que estar em nós. Algo que tem que estar em nós. Tem que estar no nosso coração constante. Não é? Tem que estar no nosso coração constante. No 24 diz-nos assim: e ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os na cárcere, no interior lhe prendeu os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Não é? A esta hora, à meia-noite, ou perto da meia-noite, Paulo e Silas a cantar e a orar. É algo que não é normal. Não é? É algo que não pode ser normal. Perto da meia-noite, o que tinham que estar a fazer era, na condição normal, desanimados, chateados, porque estavam presos, porque estavam a fazer o bem e foram presos. E não foi essa a atitude deles, não é? Não foi essa a atitude deles. Por isso também nos diz no versículo, não é? Diz que em tudo dai graças, não é? Não é porque me aconteceu isto, mas é no momento em que me aconteceu, diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Se temos Deus do nosso lado, se tens Deus do teu lado, vais ver que é mais fácil passar por essas situações. E o apóstolo Paulo dá testemunho disso mesmo. O apóstolo Paulo dá testemunho disso mesmo. E Silas, com aquilo que estavam a fazer, diz que de repente, no versículo 26, de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados, abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Não é? Paulo, porém, gritou: não faças mal nenhum, todos aqui estamos. E o carcereiro pediu luz, saltou para dentro, e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-o para fora, dizendo: senhores, o que é necessário para faça para me salvar? Não é? Ou seja, mais outra pessoa. O carcereiro: o que é necessário que faça para me salvar? Vemos Lídia, uma jovem, e um carcereiro, no meio de problemas em que o apóstolo Paulo estava a passar, por estar a fazer o bem. Mas resultou que estas três pessoas podiam ser salvas. O objetivo do apóstolo Paulo, nas viagens que fez. Não é? E diz que, no 31, responderam-lhe ele: crês no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Serás salvo tu e a tua casa. Não é? Serás salvo tu e a tua casa. Se realmente confessarmos o Senhor, se realmente confessarmos o nome do Senhor. Não é? E Paulo continuou o seu trajeto. Paulo continuou. Não desanimou. E muitas das vezes sabemos como somos, como é o coração. Como é o nosso coração. À mínima, não é? Ao mínimo problema, desânimo. E o apóstolo Paulo não era assim. O apóstolo Paulo
cantava, orava, alegrava-se, dava testemunho, aconselhava, não teve medo de ir à prisão, de estar a fazer o bem, porque sabia e estava confiado que o Senhor o ia libertar. Que o Senhor o ia libertar. Mais abaixo, no capítulo 17, e já estamos quase a terminar, que é onde entra, não é? É onde entra um pouco, ou, de alguma forma, este versículo que pensámos, não é? Em que no capítulo 17 podemos ler, que é um pouco mais fácil para podermos entender, entre o versículo 1 e o versículo 4 diz assim: tendo passado por a Filipolis e a Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Não é? Isto todo um trajeto, todas as perseguições que o apóstolo Paulo veio a passar, e continuou o seu ministério, continuou o seu trabalho, continuou com o seu ânimo, não deixou de orar, não deixou de orar. E diz que Paulo, no versículo 2, Paulo, como tinha por costumes, foi ter com eles e por 3 sábados discutir com eles sobre as Escrituras, e explicando e comprovando que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncia, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, também grande multidão de gregos piedosos e não poucas mulheres de alta posição. Não é? Ou seja, por aquilo que o apóstolo Paulo dizia e fazia, houve mais gente que creu. Não é um Jesus que está morto, é um Jesus ressuscitado, um Jesus com vida. Não faz falta irmos adorar aquele que está morto, não faz falta, porque ele está vivo. Não é? Isso era o que ele insistia e queria, e animava-os, não é? E animava-os nesta cidade, não é? Nesta cidade. E podemos ir aqui a 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Nos primeiros versículos, e diz que ele voltou, saindo daquela situação, não é? Diz que era uma das cidades mais ricas, não é? Mas por gente desobediente, por gente que tinha inveja do que ele fazia, diz que foi maltratado novamente, não é? Se depois continuássemos a ler. E chegando aqui à primeira carta de Tessalonicenses, não é? Diz que no primeiro versículo, podemos ler a partir do primeiro versículo, entre o versículo 1 e o 10, diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo à igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Não é? Aqui já temos Paulo, Silvano, que é Silas, e Timóteo. E diz que sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas quê? Orações. Cá está as nossas orações. Fazemos menções. Quando oramos, recordamos de vocês, não é? Uma igreja que tinha pouco tempo, não é? Que era jovem, mas que se estavam a manter firmes porque tinham um ministério. Esperavam, no meio das dificuldades, esperavam a vinda de Cristo. Não é? Em tudo, davam graças a Deus. No meio das situações que lhes pudesse acontecer, davam graças a Deus. Não é? E lembrando-nos, no versículo 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e das vossa firmeza, esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e Pai. Isto era tudo o que eles estavam a fazer, no meio de dificuldades. Atenção, no meio de dificuldades. Não é? Essa fé, esse trabalho de amor, essa firmeza, essa esperança. Não é? E diz que reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, como sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor,
recebendo a palavra em muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Como é que eles receberam a palavra? Em muita tribulação. Por isso, às vezes, né, o coração desanima e não leia a Bíblia. Não, não é isso, é o contrário. É o contrário, não é? Desanimamos e ficamos para baixo. Já tudo o que passou já não importa, já é tudo problemas, situações. Não é isso. Essa é a tendência do coração. Mas temos estes exemplos, não é? E o apóstolo Paulo dizia, nas orações, dava graças por eles, por se manterem nesta condição, e sabia o que é que eles faziam, que era algo que era bom, não é? E diz que, e vos tornastes, vamos ler outra vez no versículo 6, e vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com a alegria do Espírito Santo, de maneira que foste exemplos para todos os fiéis na Macedónia e na Acaia. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e a Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmo anunciam de uma forma: fomos recebidos entre vós, dizendo-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus para servir ao Deus vivo verdadeiro. Ou seja, numa condição em que estavam, e o apóstolo Paulo, ao chegar lá, ser partícipe, não é? Na vida deles, no que eles se tornaram, deixaram de adorar esses ídolos que tinham e começaram a servir ao Senhor Deus, não é? Deixaram de fazer e começaram a fazer, não é? Fugiram dessas paixões, como líamos desde o princípio, e começaram a praticar o amor, a fé, a piedade, a justiça, não é? A justiça. E diz que, e guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, nos livra da ira vindoura. Não é? Nos livra da ira vindoura. Não é? Estes Tessalonicenses, não é? Fiéis, um coração generoso, um coração de amor, de oração, não é? O Espírito Santo que mudava os corações, o Espírito Santo que muda os corações, o Espírito Santo nos ajuda a entender muitas coisas que não entendemos, não é? Nos ajuda a entender esse amor tão grande, esse amor que não tem limite, como cantávamos também, não é? Não podemos compreender a largura, a altura, a profundidade que vem em Efésios, no capítulo 3. Faz-nos entender, esse Espírito Santo faz-nos entender, faz-nos discernir tantas e tantas coisas, não é? Tantas e tantas coisas. O apóstolo Paulo, Silas, Timóteo e tantos outros, o que predicavam, faziam, não é? O que predicavam, o que falavam, faziam. E lemos um versículo aqui em João 16, no versículo 33, diz-nos assim, eu leio, diz-nos estas coisas: para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. O que é que aconteceu? Eu venci o mundo. Jesus mesmo a falar, eu venci o mundo. Ou seja, chegou a salvação a nós, chegou a salvação aos corações. Não é? Em Romanos 10, 11 também nos diz: todo aquele que crê, todo aquele que acredita, diz que não será envergonhado, não será confundido. Não é? Há um confessar. Vamos ler aqui um versículo que vem em Tito. No capítulo 2, no versículo 13. Porque o cristão deixa de fazer umas coisas, faz-se cristão, uma pessoa, aliás, o coração deixa de fazer o que está mal, começa a praticar o bem, não é? E há um trajeto, e a sua esperança, o seu objetivo, a sua meta, é que Cristo venha por cada um de nós, e nós sejamos aprovados, e o coração seja aprovado, não é? E diz-nos: aguardando a bendita esperança
No capítulo 2 de Tito, no versículo 13, diz: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Não é? Aguardando com paciência, com perseverança, com esse amor, com tantas e tantas coisas. Podemos ler aqui em 2 Timóteo, e com isto já terminamos, com estes 3 versículos, que também são bastante conhecidos, mas que são bonitos e têm que nos ajudar, não é? Pelo menos a mim, na verdade é que me ajudam. No capítulo 4 da segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo diz, dá testemunho de si mesmo, não é? No capítulo 4, versículo 6, entre o 6 e o 8, diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Não é? Agora, vemos o que é que ele fez depois de conhecer ao Senhor. Não é? E acaba por resumir. Não é? Diz que combati o bom combate. E qual é o bom combate? Não é? Qual é o bom combate? É fazer o bem. É lutar contra o mal. É lutar contra o mal. Diz que acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem o quê? A sua vida. Aqueles que amarem a sua vinda no meio de um trajeto que poderá ser complicado, porque a Bíblia, quando nos fala, e o apóstolo Paulo e Jesus e tantos outros, não nos diz que nos vai livrar das perseguições ou das provações, não nos vai livrar. Não, aliás, vai nos livrar, não nos vai fazer passar ao lado delas. Vamos ter que passar por elas, mas nos livra no final do trajeto de todas elas. Não é? Vai-nos livrar de todas elas. E o apóstolo Paulo é um bom exemplo. É óbvio que Jesus é o exemplo maior de todos. Não é? Jesus é o exemplo maior de todos. Mas há bons exemplos. Fugir daquelas coisas que não são boas e fazer a justiça, a paz, o amor, a piedade. Praticar essas coisas. E podemos fazê-lo. Podemos. É possível fazermos. É possível fazermos. E da minha parte, nada mais. Obrigado por me escutarem. Agora podemos ter um momento de oração, tempo que seja, e continuação. Obrigado.